Chegou sexta-feira e nada melhor do que o videocast renovamente aí na sua telinha. Como é bom toda sexta-feira poder estar juntamente com você, sim, porque nós temos um objetivo aqui, ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. E como é bom poder entrar na sua casa, ou seja lá onde quer que você esteja, porque hoje nós temos a praticidade aí do smartphone, né? E nós temos o aplicativo da UniTV, você pode acompanhar, ou no YouTube também. Gente, e toda sexta-feira nós temos uma missão única aqui, objetivo claro, ajudar você a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quem sabe a semana foi corrida demais, tantas preocupações, pastor, meu Deus, muitas contas, início de mês agora, e aí? Calma, respira fundo, o videocast renovamente chegou para ajudar você. E nós estamos agora no setembro amarelo, então nós vamos ter as temáticas aqui a respeito da prevenção ao suicídio. Nós estamos aqui para ajudar você. Pânico, ansiedade, inseguranças, medos, nós estamos aqui. Você vai viver um processo de renovação. Calma, hoje é o dia para que você viva um final de semana maravilhoso, ou melhor, um mês maravilhoso, melhor ainda, um ano maravilhoso, melhor ainda, uma vida maravilhosa. E hoje, para brilhantar a minha mesa, trouxe ela aqui, que é psicóloga, olha só, e vai nos ajudar a viver. Está comigo Jéssica. Boa noite, Jéssica. Oi, pastor, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né, para nossa vida como um todo. Legal. E Jéssica, eu te conheço há algum tempo, mas quem sabe os nossos telespectadores nunca viram quem é Jéssica, da onde que surgiu. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Claro, com certeza, vai ser uma honra. Então, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Jéssica Constantino de Paula, eu sou psicóloga clínica e a minha especialidade é transtorno de ansiedade. Porém, atualmente eu trabalho com a cura da criança interior para mulheres, que é um tema assim, de muita importância também, inclusive, como tu falou antes, para cuidar dessa parte das emoções. Legal. E Jéssica, tu és natural daqui? Da onde que tu veio? Isso é uma história que eu brinco, que Deus vai me direcionando para a vida, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. São Paulo. E eu vim para Tubarão em 2018. Eu terminei a faculdade, eu já atendia lá em São Paulo, mas eu queria uma qualidade de vida. Olha lá em só. São Paulo era muito corrido, era muita correria, e eu sentia que não era isso pra mim. Eu queria, sim, ajudar no mental das pessoas, mas eu também queria ser uma referência nisso, né? De ter qualidade de vida, bem-estar. E Tubarão foi uma cidade, assim, que me acolheu, né? Agora Tubarão, Capivari também. Sim. Laguna, enfim, a região da Murel, na verdade. Que são lugares, assim, que eu me sinto em paz mesmo. E aí foi aqui que eu fui criando a minha trajetória profissional, inclusive. Tá, mas de São Paulo aqui, por que aqui? Como é que foi esse processo? Em 2017, se eu não me engano, um pouco antes de eu terminar a faculdade, eu tinha um namoradinho. Olha, gente, olha a história disso. Tá. Eu tinha um namoradinho da internet. De internet? De internet, da época do Orkut, assim, os mais antigos vão entender. Os mais novos, olha... Não precisa saber. E daí eu vinha pra cá na época com a minha mãe, porque eu era menorzinha de idade, e eu vinha pra cá pra cidade. Daí a gente fazia esse ir e voltava, ir e voltava. Quando eu terminei a minha faculdade, aí eu decidi vir pra cá, nesse início, né? Que eu falei assim, não, eu quero uma vida boa e tudo mais e tal. Então, o start realmente foi esse relacionamento. Depois esse relacionamento acabou, mas eu sentia que a minha casa era aqui. Era aqui. Era aqui. Eu digo assim que... É aquela história, né? Às vezes Deus tira a gente de um lugar, né? E que eu falo assim, nossa, eu realmente... Quando eu botei os pés em Tubarão, eu falei assim, nossa, eu gosto disso, né? Essa qualidade de vida, essa tranquilidade. Não quis voltar. E daí eu fui criando a minha trajetória por aqui. Estou até então. Olha só que legal. E muitas pessoas, por exemplo, nós moramos em Tubarão, Capivari aqui, e a gente pensa que não, nós vamos pra lá, né? Porque, tipo, a gente quer uma cidade grande. Isso, a gente quer essa loucura e tal, é lá que tem as possibilidades. Mas aí, ouvindo ao contrário, realmente é vivendo um processo de renovação na mente, né? Porque não na realidade, nós somos os seres adaptáveis, né? Então, os ambientes aí, nós que vamos fazendo, nós que vamos formando. Então, me sinto bem aqui, eu vou fazer melhor aqui, eu vou viver melhor aqui. Sim. E isso faz toda a diferença. Jéssica, tem uma pergunta que eu sempre... Algumas perguntas, duas melhor, para não ficar muito assustada. A respeito do nosso tema do programa, que é renovação da mente. Renova a mente. Pra ti, o que é renovar a mente? Para mim, renovar a mente é ter esse discernimento de mudar quantas vezes forem necessárias para o nosso bem. Assim, eu acho que isso é o processo de renovar a mente, e que isso acontece continuamente. Assim, e quando foi que na tua vida tu consegue identificar assim, foi
tal período que aconteceu uma renovação, ou tem acontecido, não sei quando que foi. Eu posso trazer 2 períodos, um recente, que já vou aqui trazer para todo mundo, né? Quem sabe faz ao vivo, mas também o principal. Então eu digo que o principal momento foi quando eu mudei de São Paulo para Tubarão, porque lá em São Paulo eu já estava tranquilo, eu já tinha minha clínica, eu já atendia, eu não estava mal, vamos dizer assim. Então, tipo, não foi um refúgio do Tubarão. Não foi um refúgio, não foi uma fuga, pelo contrário, eu tinha algo bom e eu ia pro nada, vamos dizer assim, eu não sabia. Então, para mim, esse foi um momento, assim, de soltar algumas raízes, acreditar em Deus, mas, ao mesmo tempo, olhar para minha mente, inclusive, trabalhar questões de que eu podia, que era novo, mas que podia ser bom. Então, eu digo, assim, que para mim foi um divisor de águas. Essa mudança, até porque é bem longe, né, e que vem sendo. E eu acredito que um segundo momento, acho que seria o atual, é dessa questão de juntar essa parte de emoções com a espiritualidade, que também tem a ver com um processo pessoal de renovação da mente, de trazer, eu não vou nem trazer porque eu já trazia, mas de integrar aquilo que eu já sentia, mas trazer para fora, né, levar ao público também. Sim, até porque tu estuda... Faz quanto tempo mesmo que tu és formada? 8 anos. 8 anos de formada. E aí, tipo, nós estamos falando da ciência e o espiritual. A gente vê que é algo que realmente marca uma geração, marca uma vida. Então, pra ti, como que foi esse contato espiritual? Eu brinco assim, eu gosto muito de contar essa história, inclusive, porque desde criança eu sempre fui uma criança mais espiritualizada mesmo. Eu sempre tive uma conexão com Deus, eu sempre tive esse chamado, vamos dizer assim. Porém, entretanto, eu sempre fui uma pessoa do concreto. Então, apesar de eu ter essa parte, né, espiritual e gostar muito, eu sempre fui uma pessoa da evidência. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, ao mesmo tempo que parecia coisas distintas, como tu falou, né, pastor? Não são. Às vezes a gente acha que é uma dicotomia, né? Uma separação. Ou é só espiritual, ou é só ciência, ou é só evidência, mas a gente consegue encaixar uma coisa na outra, né? A gente consegue integrar, na verdade, né? Perfeito, porque na realidade uma converge a outra, né? Vamos assim dizer, uma fala da outra. Complementa a outra, na verdade. Fundamenta, na verdade, né? Né? Que bom. E deixa eu fazer uma pergunta para ti aqui sobre... Agora nós estamos em Setembro Amarelo. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm em relação às emoções. Né? Como é difícil lidar com as emoções, como é complicado tomar algumas decisões, e muitas vezes as decisões que tomamos não são tão boas assim, porque tem a tese do pensamento sabotador. Né? E eu quero fazer a pergunta para ti, quais são os erros assim, desses pensamentos sabotadores na vida de uma pessoa? Essa é uma pergunta muito legal, porque na maioria das vezes a gente não se dá conta de que é um pensamento sabotador. A gente só percebe depois que a gente vê o resultado daquilo. Então, inclusive, é algo que eu trabalho muito com os meus pacientes, que eu brinco assim que o pensamento sabotador é aquela vozinha negativa na nossa cabeça que distorce tudo. Então, de uma forma didática seria isso, mas tentando explicar um pouquinho, seria erros de pensamento. São aquelas coisas que a gente costuma pensar que a gente não tem evidência da realidade, mas que nos bloqueiam, que limitam as nossas possibilidades e fazem com que a gente sinta até o que tu falou no início. Ansiedade, depressão, muitos medos, que nem sempre são verdade, né, pastor? Nem sempre são. Por isso que são pensamentos errôneos, distorcidos. Mas por que dentro da psicologia, por que isso acontece na nossa mente? É por causa do quê? Das crenças? É por causa da cultura, da onde nós nascemos? Porque nós somos um ser pleno. Somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas aí nós temos agora essa tendência a esses pensamentos ruins. Por que isso acontece, Jéssica? Acho que até dá pra gente colocar 2 vieses, né? Um viés emocional e um viés espiritual. A gente se complementa. Mas no sentido cognitivo, emocional, o que acontece, pastor? Nós temos um sistema de crenças que elas são criadas desde a nossa infância. Coisas que a gente tem consciência. A gente fala assim, é lá quando eu tinha 2 anos, 3 anos, 5 anos, 12, 20, enfim. E tem coisas que a gente não tem consciência. Então, coisas que falaram pra gente na infância, situações, experiências traumáticas, e tudo isso vai criando esse repertório mental, digamos assim. Só que esse repertório, ele não é, como eu falei, pautado na verdade. Ele é pautado naquilo que a gente sente. Então, de repente, uma experiência... Eu vou dar até um exemplo aqui. Por exemplo, uma experiência de um podcast. De repente, tu pode falar assim, foi o pior podcast da minha vida. E eu, estando na mesma experiência, falo assim, foi o melhor podcast da minha vida. Por quê? Porque a experiência e a emoção, ela é comum para cada pessoa. Então, o que acontece nesse erro de processamento? A pessoa, normalmente, ela pega esse pensamento que vem, que em princípio ele é neutro, né? Uma situação X, neutra.
e ela começa a analisar a partir da emoção dela. Ah, isso não é bom, isso é ruim. E a partir disso, ela vai criando pensamentos que confirmam ou não. Então, vou dar esse exemplo do podcast. Então, aqui, podcast é algo neutro, não é uma coisa boa nem ruim. É um fato, né? É uma evidência. Então, eu começo a sentir, eu tô ansiosa. Ou não, eu tô muito feliz, eu tô legal. Não, que bonito, que legal. O pessoal tá vendo. Então, a partir desses pensamentos, eu vou criando emoções. E aí, quando os pensamentos são ruins, aí eles se tornam sabotadores. Então, eu começo, o pastor não tá gostando, as pessoas não estão gostando. Entendi. E aí, eles vão nos limitando. Ou seja, isso vem do nosso sistema de crença. Então, se eu sou uma pessoa que acha que as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, se eu gosto de me expor ou não, mas também ao ambiente, se eu me sinto confortável ou não. Por isso que a gente tem que sempre analisar os nossos pensamentos para ver se é verdade ou não aquilo que a gente está vivendo. Ou seja, então a nossa mente mente. Sim, a nossa mente ela não é 100% confiável, eu diria. Por quê? A nossa mente, e até a gente pode até pegar um viés espiritual, acho que vai poder discorrer até melhor, ela dá sugestões. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do podcast, que acho que fica legal, mas a gente pode pensar no trabalho, a gente pode pensar nas nossas relações familiares. Então, a questão do podcast, estou aqui. Então, a minha mente vai vir com um monte de coisa. Vai ser muito massa, vai estourar no Brasil todo. Ou não, eu vou travar, vou falar problema, vai dar tudo errado. Então, assim, isso não é verdade. Nada disso é uma verdade absoluta. São sugestões. Então, se a gente entender que a nossa mente mente e que nem sempre o que vem na nossa mente de fato é verdade, a gente começa a analisar, mas peraí, que evidência que eu tenho que vai dar errado nesse podcast? Ou que evidência que eu tenho que vai dar certo? E isso vai nos regulando emocionalmente, pastor. Tá, então, mediante isso que está se falando, então quer dizer que nós temos o poder de decisão sobre as nossas ações, é isso? Nós temos. Porque, na verdade, pensando num viés assim emocional, o que acontece? A gente não costuma parar para analisar o que está vindo na nossa mente. E às vezes até... É no impulso, inconsciente. Inconsciente. Normalmente é inconsciente, a gente percebe a emoção depois. Mas a gente consegue fazer esse movimento de sentir a emoção, volto, ou começo pelo pensamento e vou para a emoção. Isso é forte Só demais. que muitas das vezes, e acredito que tu presencia isso, né, pastor? A gente não tem tempo de parar e pensar. Ou a gente não se dá o tempo. Então, vamos supor, vou dar um exemplo assim que acho que pode ser comum para todo mundo no trabalho. O meu chefe não gosta de mim, por exemplo. Que hora que tu vai parar para pensar, não, mas será que ele não gosta de mim? Ou ele só teve um dia ruim com ele, que não tem nada a ver comigo? Meu Deus. Ou será que eu tava me cobrando tanto e achando que eu era insuficiente? A gente não se dá esse tempo. Então, eu brinco assim que é um orar e vigiar. Porque é como se a gente tivesse que analisar os nossos pensamentos e, a partir disso, a gente muda o nosso destino. Por quê? Se eu penso que tudo que está acontecendo vem da nossa mente, então eu consigo moldar isso. Então, se eu estou me sentindo insegura, por exemplo, o que eu posso fazer para me sentir segura? Isso vem do pensamento, uma ação vem do pensamento. Ou se eu estou me sentindo confortável, o que eu posso fazer para manter isso? Então, o nosso pensamento ele é muito poderoso, muito mesmo. Mas nós temos esse controle, Jéssica, de decidir, por exemplo, assim, eu tô bem demais, eu tô muito bem. Ou, não tô legal, parece que tá tudo dando errado. Essa decisão tá nas nossas mãos, de verdade. Calma, não responde ainda. Vamos pro intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente, ou seja, o videocast mais top da televisão brasileira. Obviamente, meu povo. E aí, tá bom pra você? Faz o seguinte, agora pega o link, manda pra todo mundo. As pessoas precisam entender esse processo de renovação, de evolução. E nós estamos aqui com essa missão. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que têm nos acompanhado aí. Como é bom saber ter esse feedback seu, que você tem acompanhado o videocast aí novamente, na sexta-feira, ou no reprise no sábado, ou no domingo, no reprise também, não importa o dia que você está vendo, ou aí no YouTube, você pode também ver o dia que você quiser.
né? Então, eu quero mandar um abraço, porque esses dias eu fui numa reunião e cheguei lá, as pessoas me olhavam assim, e depois elas começaram, tu é o pastor lá do Renovamente? Falei, meu Deus, eu tô famoso. Como é bom, obrigado a cada um de vocês que param tudo para nos assistir, né? E isso faz com que nós tenhamos mais motivação para realmente levar até a sua casa aquilo que Deus tem e ajudar você a viver um processo de renovação na sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para o Zé Cantor, lá de Capivari de Baixo. Seu Zé, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Ao Joãozinho e a Esther também, que Deus abençoe vocês. Ao seu Geraldo, nós tivemos uma reunião, que Deus abençoe vocês poderosamente. Ao Rodrigo Silveira, um abraço, que Deus abençoe. Ao meu amigo Janga, que Deus abençoe poderosamente. Ao Murilo, né, que Deus abençoe. A Tiane, a Edi, toda a família. Também aqui a Lúcia, né, ao pessoal aí que tá aqui hoje. Meu programa, ele chega até, gente, chega no hospital, chega no presídio. E como é bom saber que você para tudo para nos assistir, né? Quem sabe você tá no leito hoje, enfermo aí. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você vai ver uma renovação e mais rápido do que você esperava. O milagre vai acontecer na sua vida. E você, quem sabe, tá numa prisão hoje, preso, de algumas coisas que aconteceram na sua vida que deram errado. E você foi parar aí. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma possibilidade de você viver uma renovação na sua vida. E se você está acompanhando esse programa, é porque Deus escolheu você para que você possa realmente viver essa verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Existe renovação para você. Também mandar um abraço aqui para a Gisele Fidelis, para o Jailson Fidelis também, essa família aqui. A Lena, lá da Conviver, que Deus abençoe você poderosamente. E mais um monte de gente que vem nos acompanhando aí durante esses anos que nós estamos aqui com o Videocast. Também quero agradecer os nossos amigos apoiadores. Pessoas que estão investindo realmente para que o nosso Videocast continue a abençoar a sua vida. Eu quero agradecer aqui ao Calibra Acessórios. Então você precisou acessórios para o seu caminhão, passa ali no Calibra. Pastor, onde que fica? Fica aqui na BR 101, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Chegando lá, falou que viu no Videocast Renovamente, preço especial, condições especial para você, sabe? E pode ter certeza, o atendimento vai ser diferenciado. Então, louvado seja Deus pelos nossos amigos aí, parceiro da Calibra Acessórios. Jéssica, nós terminamos o último bloco aqui falando sobre esse poder de realmente decidir, é esse, é aquilo. Tá, e como é que funciona isso para que nós venhamos realmente desbloquear, Jéssica? Até foi a pergunta que tu me fez antes. Na verdade, a gente não tem o poder de decidir como isso é processado. Perfeito. Mas a gente tem o poder de lidar a partir de então. Então, uma vez que eu sinto aquilo ou que eu penso, eu posso, a partir desse exame, dessa consciência, mudar essa rota. Então, às vezes é automático, como tu falou, às vezes uma ação impulsiva, ou às vezes um sentimento não tão legal, até tu colocou muito bem no sentido de, eu acordei feliz, aí daqui a pouco mudou, mas é muito como você interpreta as coisas a partir de então. E o que você resolve manter, né? Então, poxa, acordei feliz, o que aconteceu para mudar o meu humor? Ou o meu pensamento? O que eu tava pensando, porque a gente percebe o humor, né? Fiquei bravo. Mas o que aconteceu? Será que tem como voltar? Será que tem como equilibrar essa regulação após esse controle? Mas o que acontece antes, não. E às vezes, até percebo muito assim no consultório, que ou a pessoa fica no passado, mas eu deveria ter feito aquilo. E aí vem muitas questões de depressão e pesar. Ou então ela não se concentra nisso do presente e ela fica no futuro. Não, mas na próxima vai dar certo. E se der errado? E aí ela não está no momento presente, que é onde a gente faz essa autorregulação mesmo, Eu pastor. tive uma experiência, assim, que eu acho legal a gente pontuar também aqui, porque um tempo atrás a gente tem o hábito de fazer o dia da família lá em casa, né? Então a gente pega as crianças e a gente sai, vai fazer uma viagem, ou vamos brincar num campinho, alguma coisa assim. E aí a gente tinha combinado uma viagem pro Farol, aqui do lado. Que é uma viagem. Mas aí, sempre quando a gente sai de casa, a gente tem uma temática do quê? Vai ser a melhor viagem da nossa vida. É fato. Entrou dentro do carro, gente, essa aqui vai ser a melhor viagem da nossa vida. Então ninguém pode ficar bravo com nada, com besteira, com bobice, porque é a melhor viagem da nossa vida. Então todo mundo vai se esforçar para dar o seu máximo. E aí eu me lembro que nesse dia da viagem, eu tava com uma dor de estômago muito forte. Muito forte mesmo. Embarquei no carro, eu falei, amor, você leva o carro. Tô ruim, não tô legal.
Tipo assim, mas uma dor forte. Fisiológico mesmo, assim, né? Sim, imagina. Físico, isso. E aí eu falei, você leva o carro, eu vou aqui sentadinho do lado, tudo certo, tudo tranquilo. E a dor era muito forte. Mas falei, vai ser a melhor viagem da nossa vida. Aí eu fui do lado dela, com o olho fechado ali e tal, deitado, as crianças atrás e tal. Chegou num período, assim, furou o pneu do carro. Aí eu penso, né? Eu ali, todo esbagaçado, né? Todo arrebentado por sofrido dentro. Ali. Sofrido. Aí eu, assim, de duas uma. Ou eu agora toco terror no mundo, né? E estrago com tudo. Tipo, vamos embora, chega, não vou mais pra essa viagem. Tá dando tudo errado, que é um pensamento sabotador. Ou eu vou lá, mesmo assim como estou, troco o pneu, não falo nada, porque ela não teve culpa também, porque a gente sempre... Eu tô com uma dor, então o culpado foi tu agora. Pô, responsabiliza o outro, né? Eu tô com uma dor, agora tu passa e fura o pneu do carro, tá? Que absurdo é isso? Eu falei, não, vou trocar, vai dar tudo certo, tal. E assim eu fiz, fui lá, desci do carro, troquei, não falei nada, tal. Entrei pra dentro do carro mesmo com dor, falei, gente, vai ser a melhor viagem da nossa vida. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, eu tive, né, uma tomada de decisão a respeito do que eu estava passando no momento. Né? E eu vejo que algumas pessoas cometem alguns erros, que eu acho muito legal a gente pontuar, você como psicóloga, quais são esses erros, porque a gente pode, né, realmente transformar um caos em algo bom, sim. Mas depende da gente. Então, se a gente tiver esse controle na mente, eu vejo que essa renovação nós vamos conseguir. Mas quais são alguns erros que tu pode pontuar pra gente em relação a esses pensamentos? Isso que tu falou é muito interessante, porque tu vê, eram situações ruins, inclusive, sim, né? Tava com dor, não tava sobre o controle da família, né? Ó, furar o pneu, ninguém espera furar o pneu. Era a viagem em Laguna, ia ser legal e tal. Mas tu vê, a situação em si vocês não mudam, mas a forma de encarar, sim. Olha então, só. que poderia ser uma viagem que ficaria traumática para todo mundo da família, foi algo, não. Aí a gente chegou lá e descansou, depois foi bom. Ou seja, é muito do que a gente faz com aquilo. E eu percebo que muitas pessoas, às vezes, têm esses pensamentos sabotadores. Todos temos. Não vamos dizer, é um outro. Sim. Todos nós temos. E que, por não saber que é um pensamento sabotador, ela aceita como verdade absoluta. Então, tem alguns pensamentos que seria até legal da gente falar junto, a gente vai conversando, para trazer para o público o que são. Então, tem um que muita gente faz, que é leitura mental. Não sei se tu já fez. Eu sou a rainha da leitura mental, gente. Que é você achar que sabe o que o outro tá pensando com vozes da tua cabeça. Entendi. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do podcast. Então, eu tô aqui, o Johnny, sei lá, tomou um café, tava tomando um cafezinho antes, eu falo assim, ele tá tomando café porque eu sou entediante. O que isso vai acontecer? Vozes da minha cabeça. Então, como que eu vou chegar aqui? Eu sou entediante, não tá legal, eu tô nervosa. E o Johnny que falou assim, nossa, eu tava tomando um café porque eu vim na correria, vim gravar. Que pessoa estranha. Eu gosto de café, às vezes não tem nada, gente. Por uma distorção cognitiva. Aí eu tô aqui brincando no podcast, mas a gente faz isso na fila do banco. Aí essa pessoa tá olhando pra mim, eu devo estar suja. Não, a pessoa às vezes ela tá distraída. Às vezes nada a ver contigo. Não tem nada a ver. Ou às vezes tem, mas é com a pessoa. Em situações mais difíceis. Então, por exemplo, uma pessoa ela tá na faculdade, vai apresentar um trabalho, então as pessoas estão olhando pra mim, eu vou ser julgada. Às vezes até internamente, a gente fala assim, as pessoas não gostam de mim, eu vejo naquele grupo que as pessoas falam de mim sem evidência. Então, isso é uma coisa que acontece muito, pastor, muito mesmo, porque é tão rápido esse pensamento que a gente já é tomado do sofrimento. Então, exemplo do café, não pensei, tá, gente? Então, é um milímetro de segundo, é um milésimo, né? De eu falar assim, eu sou entediante, ou, essa pessoa não gosta de mim. Naturalmente, se eu não orar e vigiar, eu vou agir de acordo com o que eu senti, medo. Ou, ao contrário, tá tomando café porque tá feliz. Então, que legal, tá todo mundo empolgado aqui. Então, eu já vou ficar mais expansiva porque eu me senti confiante. Ou seja, não é a situação novamente, mas como a gente processa isso. Então, a leitura mental é uma que acontece bastante. Tem outra que eu vejo, assim, principalmente, que eu vejo muito na clínica das pessoas que têm transtornos de ansiedade, pânico também. É uma questão da catastrofização, que é a pessoa pensar sempre, sem querer, gente, é inconsciente, no pior que pode acontecer. Então, que nem, vou dar esse exemplo que tu falou da viagem que já passou, que deu certo. Então, eu falo assim, não, então eu já tô com dor, então o pneu vai furar mesmo, vai chegar lá em Laguna, vai estar ventando, e aí eu vou chegar lá, meu filho não vai gostar, daí a minha filha vai pedir pra ir embora.
vozes da cabeça, porque você nem saiu de casa ainda. Sim. E o contrário também é válido, gente. Às vezes você pode pensar, eu nem tô lá. Mas chegando lá, a gente vai ter um tempo de descanso, a gente vai ficar feliz, a gente vai se aproveitar, vai ser divertido. Outra também que eu percebo... Segura, calma. Essa outra aí nós vamos para um intervalo e nós já voltamos. Chama todo mundo, porque o programa só tá começando. Gente, estamos de volta com o videocast novamente. Passa muito rápido, né? Meu Deus do céu, quando o assunto é bom, quando o conteúdo é bom e o tempo voa, né? Mas eu fico feliz pelo fato de você estar aí nos acompanhando, vivendo esse processo de renovação na sua vida. Eu quero agradecer mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente, é o Camilo Motos, que fica aqui na BR-101 também, na cidade de Capivari de Baixo. Então você tá pensando agora, verão tá chegando aí, gente, batendo na porta já, a gasolina tá lá em cima, meu Deus do céu. O que eu vou fazer, pastor? Vai lá no Camilo, fala que você viu no videocast novamente. Ele vai fazer preço especial, condição especial. Ele tem mais de 200 motos ali no estoque, gente, para atender o que você precisar. Eu quero uma bis, tenho. Eu quero uma 1000 cilindrada, também tem. Olha só, então você pode ir ali adquirir a sua moto. E nós estamos com uma parceria boa lá no Camilo, hein? Se você adquirir uma moto, você ganha de brinde o meu livro Renovamente. Ó, o meu livro tá aqui, gente, ó. É um livro para renovar a sua vida, sabe? Além de você ter uma moto boa, você vai sair com a sua mente renovada para viver um processo novo, coisas novas. Vamos lá, gente. Vamos para cima, Brasil. Então, assim, você vai comprar a moto e levar o meu livro de brinde, tá? Então, você pode ir lá no Camilo, falar que viu no videocast novamente. Ó, atendimento diferenciado. O Camilo é um parceiro mesmo, sabe? Desde o início do nosso videocast novamente, ele está com a gente, nos patrocinando aqui, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Mas você, pastor, eu quero adquirir o seu livro, como que eu faço? Eu quero viver uma renovação na minha mente, eu não tenho condições de comprar uma moto agora, tá bom, esquece a moto. Vamos pro próximo passo. Eu quero viver essa renovação, como é que eu vou fazer, pastor? Você pode adquirir aí no Mercado Livre, coloca aí no Mercado Livre, Johnny Nascimento, Renovamente, pronto, vai chegar na sua casa, qualquer canto do Brasil aí, você vai poder adquirir o meu livro Renovamente. A temática dele é, em um mundo de iguais, seja a diferença. Sim, você nasceu para ser a diferença, tá bom? Então, se você quiser adquirir, compra, porque já tá quase acabando. Se você quer viver a renovação, vem comigo. Estou aqui para ajudar você a viver do melhor de renovação para sua mente. Jéssica, nós terminamos o último bloco aqui falando sobre alguns pensamentos que nós temos, né, e algumas visões que nós temos a respeito do que pensamos. Então, primeiro tu falou sobre a leitura mental, depois tu falou sobre os pensamentos, né, os piores pensamentos, assim dizer. Catastrofização. Isso. Vamos para os próximos, porque tá muito legal esse podcast aqui. Vamos lá. Sim, é educativo, né? Muito bom, renovação da mente. É isso. A partir da educação mesmo, Meu né? Deus, tá demais. Esses são alguns pensamentos comuns, tem vários, mas um que eu vejo assim que também é bastante comum é a desqualificação dos aspectos positivos. Se alguém já fez isso, já avisa o pastor Johnny, já falei, eu faço isso, pastor, porque acontece. Sabe quando tu tira, por exemplo, uma nota boa numa prova e tu fala, todo mundo faz isso mesmo, nem é nada de bom. Ou às vezes, tu tá com uma roupa legal e você fala assim, paguei R$10 na loja X. Ninguém falou isso. A pessoa tá te elogiando. Sim, ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Ou foi um elogio genuíno, poxa, que legal. E aí a pessoa, ela se diminui. Que são realmente... O nome dessas distorções já diz tudo, né? Desqualifica os seus próprios aspectos positivos. E normalmente quem tem essa tendência, tipo, não, mas todo mundo faz isso. Mas um bom pai é assim mesmo. Mas isso é o que todo mundo faz, diminuindo as suas conquistas. Normalmente é alguém que aumenta os defeitos, ou as falhas, ou as dificuldades, melhor dizendo. Então, isso eu brinco assim, que é uma distorção que parece bobinha, assim, no dia a dia, mas que na prática vai minando a nossa autoestima, né? Toda vez que eu recebo um elogio, eu não aceito, ou eu acho que é menos, ou eu diminuo as minhas capacidades em troca de nada. Sim. Porque, na verdade, não foi o que foi dito na realidade, né? É igual o fato, tipo, ganhar presentes.
Tem a ver com isso também, eu acho, né? Ganhar presentes, receber elogios. Eu brinco assim que todo mundo já passou por isso, eu acredito. Aniversário, que é o teu dia, as pessoas estão cantando parabéns, aí a pessoa assim... Fica meio aí desconcertada ali. Não faça isso. Por quê? É o teu dia. E isso, às vezes, como eu brinquei, em situações específicas, por exemplo, aniversário, como o pastor disse, receber presente, mas às vezes, assim, coisas da nossa capacidade mesmo, que sem querer a gente se subestima ou se diminui. E isso prejudica o nosso emocional. Mas isso é porque foi crenças, é isso? Sim. São crenças que a gente vai levando ao longo da vida, às vezes, por exemplo, de insuficiência. Então, se eu me sinto insuficiente, não importa o que eu faça, eu vou achar que nada tá bom. Ou, às vezes, por exemplo, se é de desamparo, né? Pegando até os outros pensamentos que a gente falou. Então, eu vou sentir, assim, que nunca vai ter coisas boas pra mim. Ou que eu tenho que me defender das pessoas, então eu fico me antecipando. Ou seja, tudo isso vem dessas crenças que a gente falou no início, que a gente vai tendo desde pequenininho e vai moldando a nossa mente. Por isso a importância da renovação. Renovação, né? Sim. Tá, e como a gente, assim... Tá bom, tem uns erros aqui. Eu agora tô começando a perceber que tem uns erros. Como que eu faço pra mudar esses pensamentos, entendeu? Tipo assim, mas eu queria ser diferente, cara. Eu não queria pensar desse... Porque a gente encontra pessoas que, tipo assim, pô, pastor, eu tô passando cada situação na minha vida. Eu não queria ser assim, cara. Eu não queria pensar desse jeito. Eu não queria... Tá, mas como é que nós vamos ajudar essas pessoas, Jéssica? Eu acho que o primeiro ponto, pastor, é reconhecer. Reconhecer que eu sou assim. Reconhecer que você é assim. E não como uma cobrança ou que você deveria ser melhor, não nesse sentido. Mas reconhecer que isso acontece. Como eu brinquei ali, eu faço muita leitura mental. Tudo bem, eu penso assim, eu sempre me desqualifico, ou eu sempre penso de uma forma negativa. O primeiro ponto é reconhecer. O segundo ponto, e que eu, inclusive, gosto muito de falar para os pacientes, é você escrever por quê. Como são processos da mente, a gente começa a pensar nisso, a gente vai criando uma linha de raciocínio em cima disso. Então, quando tu escreve, olha, eu tenho medo disso, eu penso assim, fica mais claro de você ver se aquilo ali é verdade ou não. E aí você vai contestando, literalmente contestando o pensamento. Então, eu me sinto insuficiente, ou eu sinto que aquela viagem não vai dar certo por N motivos. Aí tu começa a escrever, que evidência que eu tenho disso? Como que eu posso melhorar? Não focando naquilo que tu considera ruim, que é o pensamento, mas na solução. Tá, mas isso a pessoa, ela consegue identificar sozinha? Sim, depende da intensidade. Não, porque assim, tem gente que a gente, né, vê que, pô, tem potencial, tinha tudo pra dar certo, meu Deus, tem tudo. Mas só que ela se olha como um fracassado. Ela não se enxerga, né? Não se enxerga. E assim... Eu, né, como pastor, eu sempre pontuo, eu sempre falo daquilo que é bom, não daquilo que é ruim na pessoa, né? Porque as pessoas, elas têm esse olhar de tipo, coitadinho de mim, eu sou muito vítima, eu sou o coitado da família, ninguém nunca olhou pra mim, todo mundo olhou pra mim com um olhar diferente. Então, como essa pessoa sozinha, ela vai conseguir, tipo, identificar, pô, mas eu sou assim... Porque no mundo que está em volta dessa pessoa... A grande realidade é o quê? Ela sempre vai se conectar com pessoas iguais. Ou que reforçam esse comportamento e pensamento. Tá entendendo? Não, luto, morreu alguém na família. O luto, não, o luto tem que ser de 2 anos. Mas só 2 anos? Eu conheço alguém que ficou 5. Meu Deus, cara. É tão individual, dias, né? Sabe? Vamos viver. Mas essas conexões. E aí, elas conseguem identificar sozinhas? Então, conseguem dependendo da intensidade. Então, reconhecer é possível. O que é a trava é a mudança. Porque se você está num ambiente que te favorece ou que te faz pensar dessa forma, a pessoa vai conseguir até a página 2. Então, reconheço que eu tenho isso. E aí que entra realmente o processo de ajuda, né? Até pensando nessa questão do Setembro Amarelo, de prevenção, porque realmente é muito difícil, às vezes, a gente reconhecer e saber o que fazer. Então, tem algumas pessoas que têm mais discernimento mesmo, assim, mais consciência do que pensa e elas conseguem já ir mudando aos pouquinhos, mas muitas vezes não. Às vezes até esses pensamentos são dolorosos, como tu falou, poxa, se eu me acho indigno de amor, ou se eu passei por uma questão de não ter tido validação, é quando a gente precisa dos profissionais que vão ajudar a ser essa luz mesmo, né? O pastoreio, o atendimento psicológico, de realmente falar assim, olha, vamos tentar ver de outra forma, ou seja, a pessoa sim, ela consegue reconhecer, mas a mudança depende da intensidade de como aquela crença está estabelecida mesmo. Até eu vejo que é importante, essa sua área de atuação, né, tem que ser uma parceria junto com a igreja, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E por muito tempo
a igreja em si quis tratar de tudo. É só espiritual. Isso, ou é só espiritual. Agora, não, tu tem que cuidar de tudo. Eu vou ser o psicólogo teu também. Mas só que a igreja, na realidade, ela consegue ter uma base sólida no espiritual, realmente. Sim. Por quê? Porque, vamos falar das coisas do espírito aqui. Agora essas coisas a respeito de emoção, porque daí lida como? Porque tudo é o diabo. Né? A pessoa tá depressiva, porque é o diabo. A pessoa tá ansiosa, é o diabo. A pessoa tá... Claro que o inimigo, ele usa dessas artimanhas realmente para te jogar. Ele pega o que tu tá pensando e... É verdade, é verdade. Então, mas nem sempre é o inimigo, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, tem uma cura que eu preciso da minha alma que os profissionais com técnica, eles vão conseguir, fazer um caminho diferente. Eu vejo que é muito importante, né, esse alinhamento, porque as técnicas que vocês têm, nós como pastor, por exemplo, eu não tenho essa técnica. Sim. É a minha experiência de vida, vocês sabem como é que funciona. Então, assim, é importante, eu estou aqui validando, gente, a profissão, né, tanto da psicologia, os terapeutas aí também, estou aqui validando porque é importante, né? As pessoas guardam, elas são uma panela de pressão, né, que elas ficam ali... Recebe, daqui guardando, a pouco, guardando. Daqui a pouco essa panela vai fazer o quê? Ela vai explodir, né? Aí quando explode, aí o impacto é muito maior. Então, se conseguir prevenir, uma prevenção, eu vejo que é muito importante. Demais. E isso que tu falou é muito interessante. Entra até o que a gente falou no primeiro bloco, de que são complementares. Por quê? Tudo pode ser espiritual, mas nem sempre é. Sim. Né? Então, tem questões de aprofundamento espiritual que, por exemplo, um profissional da saúde não vai ter esse conhecimento. Perfeito. E as atitudes e técnicas necessárias para lidar. Exatamente. E muitas das vezes, as questões que as pessoas até trazem, né, na questão espiritual, às vezes tem raiz emocional. Ou seja, não é nenhuma coisa nem outra. São as duas. Porque se a gente cuida do nosso espiritual, eu vejo muito... Não sei se tu sente assim também, que quando a gente começa a cuidar muito do nosso espiritual, a gente precisa olhar para as nossas emoções para ter essa renovação. Meu Deus. E se você começa a cuidar do seu emocional e o físico também, porque tá atrelado, naturalmente você começa a olhar para o seu espiritual. Ou seja, não é como se fosse uma escolha ou outra, ou até que vem bastante, né? Até aproveitando a deixa, que não é falta de coragem, não é medo buscar ajuda, né? Não é uma questão de fraqueza, é uma questão de coragem mesmo. Você buscar ajuda pastoral, você buscar ajuda emocional, dependendo da circunstância, as duas, às vezes outros médicos também, porque nem sempre a gente consegue sozinha, como tu falou, reconhecer a gente consegue, mas a gente pode ter ajuda de outras pessoas também nesse processo, né? Muito real. Gente, vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, passou assim, muito rápido mesmo, porque nós estamos aqui para justamente ajudar você a viver essa renovação na sua vida. Você que ainda não me segue nas redes sociais, por favor, né, gente? Já faz quantos anos que nós estamos juntos aí? Me siga lá nas redes sociais. Coloca aí, @Dione com D, D-I-O-N-E, J Nascimento. Instagram, você vai conseguir me encontrar lá. E também, se você não é inscrito no YouTube, se inscreva no meu canal, Dione Nascimento Oficial, tá bom? Você pode entrar nas minhas redes aí, todos os dias tem conteúdo para abençoar a sua vida. Hoje está comigo aqui a Jéssica, ela que é psicóloga. Nós estamos nesse mês agora, o Setembro Amarelo. Nós estamos aqui para ajudar você a viver esse processo de renovação na sua vida. Entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Uma coisa é entrelaçada com a outra. Não tem como eu cuidar só de uma e deixar a outra de lado. É fundamental nós vamos realmente cuidar de todas essas áreas. E aí, para isso, nós estamos aqui para ajudar. Porque quem sabe o que você está passando hoje na sua vida. Você só precisa abrir o seu coração, colocar para fora e deixar Deus fazer
a obra que ele tem que fazer, ok? Jéssica, nós estamos no último bloco já, passou-se muito rápido. E enquanto eu estava aqui no intervalo, eu estava com alguns pensamentos, né, sobre algumas pessoas que têm esse pensamento sabotador. E tipo assim, sempre, como tu falou aqui, se faz uma leitura mental, a pessoa pensa sempre no pior, a pessoa sempre se desqualifica, sempre com essas situações tipo assim, ai meu Deus do céu, né? O vitimismo também. Se fala muito sobre vitimismo hoje, procrastinação, se fala muito sobre isso. Como que nós vamos viver, Jéssica, dentro da psicologia, essa renovação para que eu consiga sair desses meios ruins e viver algo novo? Essa pergunta é bem importante, inclusive. Eu acredito que uma das formas... Existem várias, né? Mas uma das formas mais eficazes é buscar ajuda. Porque todo esse sistema de crença que a gente falou que acontece, ela vai acontecendo sozinha, digamos assim, no decorrer da nossa vida e tudo mais. Então, chega um momento em que a gente não consegue mais dar conta sozinha. A gente precisa de outras referências, a gente precisa de outras perspectivas. Então, eu digo assim que chega um momento da nossa vida em que a gente tem que soltar, né, abrir mão desse controle e buscar pessoas que possam nos edificar, que possam nos ajudar a ver a vida de uma outra maneira, né? É claro que a gente tem a nossa autorresponsabilidade, né? A gente cuidar o que a gente pensa, a gente cuidar, como o pastor falou muito bem, os ambientes em que a gente está, o que a gente consome e tudo mais, mas ter alguém ao nosso lado para caminhar facilita muito esse processo. Mas como quebrar esse orgulho em si? Porque assim, eu sou casado, 18 anos casado e tal, e aí quando eu saio da casa do meu pai, eu já meio que faço uma promessa para mim mesmo. Eu nunca vou precisar do meu pai. Agora eu sou o homem da casa, eu tenho que resolver meus problemas. E aí temos um orgulho aqui, né, que é gerado e tal, e os anos vão passando, e às vezes o cara tá quase morrendo. Não quer pedir ajuda. Não quero pedir ajuda, porque eu vou incomodar meu pai, tal. Eu já casei para não incomodar meu pai e tal. E nós somos um ser mesmo individualista, né? Sim. Tipo assim, as minhas coisas, é o meu, Então, como que nós vamos desconstruir isso, Jéssica, dentro da psicologia? Muito interessante isso, porque às vezes a gente não busca ajuda, ou até como tu falou, pastor, às vezes a gente não se abre, inclusive, para outras pessoas por medo do julgamento ou da não validação. Né? Porque se a gente sentir que é um lugar seguro, a gente vai falar, a gente vai se abrir apesar do orgulho. Então, o que eu costumo dizer, principalmente quando é questão de orgulho, ou às vezes dificuldade em se abrir, é pensar que você já está numa situação ruim. Porque se você está bem com aquilo que está acontecendo, com esses pensamentos, se é algo que não incomoda, tudo bem, mas não é a realidade. Quando a gente sente que está sofrendo, que a gente sente que tem mudado a nossa vida, que impede a gente de ter uma vida com bem-estar, com a família, com os nossos, no trabalho, se você parar para pensar e colocar na balança, o que vale mais? Manter o ego ou seguir com uma vida diferente? Manter aquilo que você já fez, ou às vezes está passando, ou se abrir para o novo? Eu entendo que na sociedade em que a gente vive, não é também para a gente sair falando para todo mundo tudo, pelo amor de Deus. Mas a gente saber que a gente não precisa encarar tudo isso sozinho. Então, às vezes, esse exame de consciência fala, por exemplo, esse exemplo, mas será que se eu voltar lá e falar com meu pai, o que de pior pode acontecer? Às vezes ele vai me dar um abraço e falar que tudo bem. Ou não, de repente não, ele vai ser a pessoa que vai me julgar, mas vai ter uma outra pessoa que vai me dar o suporte. Então, pensar nessas circunstâncias, mas pensar que você está fazendo o melhor para ti em buscar ajuda e não o pior. E que não é, novamente, fraqueza buscar ajuda. Pelo contrário, é um ato de coragem. De coragem. Então, até dentro disso que você está falando, eu vejo que a Bíblia é repleta disso. Né? Jesus esteve aqui, ele teve 12 discípulos, caminhou com 12 pessoas à sua volta. Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos, que nós não nascemos para andar sozinhos. A própria Bíblia, ela fala que melhor é ser 2 do que um só. Né? Então, que realmente você está em casa, quem sabe, eu sei que muitas coisas podem ter acontecido para que você seja tão orgulhoso da maneira que você é. Às vezes alguém te machucou, te prejudicou, dentro da tua visão, né, que foi aquilo que nós falamos aqui. Dentro da minha visão, ele foi um ignorante, dentro da minha visão, ele foi um... Mas só que a gente não sabe como é que foi o outro lado da moeda. Até esses dias eu postei na minha rede lá, que quem ouve a história das hienas sempre vai achar que os leões são maus, né? E aí era um videozinho que as hienas estavam atacando os leões.
Um leão sozinho e as hienas vieram um monte e atacaram. Então, quem ouve uma história vai achar que a outra história é ruim. Então, assim, é tempo de fazer uma autoanálise, porque muitas pessoas, né, justamente nessa prevenção que nós estamos agora contra o suicídio, pessoas estão tirando a sua vida porque não estão procurando ajuda. Se acham tão autossuficientes, não preciso. Se eu falar para meu pai, para minha mãe, eles não vão entender. Se eu falar para minha esposa, não vai entender. Se eu falar para os meus filhos, ninguém vai entender. Falar na empresa, ninguém vai entender. Mas muito pelo contrário, você precisa colocar para fora, né? Se não quer falar com o familiar, tudo ok, não tem problema. Mas procura um especialista na área, né? Procura uma igreja, procura um pastor, procura um psicólogo, um terapeuta. Faça alguma coisa, jogue para fora. Porque só o fato de você conseguir falar o que você está vivendo já vai te ajudar muito. Jéssica, estamos no último bloco aqui. Eu gostaria que você primeiro deixasse umas considerações finais para o nosso público. Pena que passou tão rápido. Pois é, passou rápido, Meu Deus né? do céu. Mas eu gostaria que você olhasse nos olhos do nosso povo aí e desse as suas considerações finais, por favor. Com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, de falar de um assunto tão importante. Eu acho que vale a pena falar olhando nos olhos de vocês, que vocês podem ter uma saúde mental melhor, que vocês podem ter o cuidado de Deus na vida de vocês através dessa renovação da mente. Então, assim, se você que está em casa, você que está em algum lugar e sentiu que essa palavra foi para você, sabe? Não se prenda nas suas emoções, busque ajuda, porque realmente isso vai fazer todo sentido. E a gente se coloca à disposição, né, pastor, para conversar, para estar ali, porque nem sempre a gente vai saber identificar, mas se tiver alguém com a gente, vai ser muito mais fácil. Então, assim, não desista de você. Você é uma pessoa preciosa e merece esse amor e esse cuidado também. Eu acho legal pontuar também, gente, que a Jéssica, ela é cristã também, né? E ela tem princípios a respeito daquilo que vai falar, porque eu acho muito importante, Jéssica, a gente deixar claro aqui, porque muitas vezes as pessoas buscam os psicólogos aí da vida, né? E um tempo atrás eu estava com um casal na mesa e o casal dizia, não, eu vou separar. Separava por quê? Eu fui na psicóloga, o marido dizendo... Eu fui na psicóloga, a psicóloga falou, o problema é a tua mulher, cara, você tem que separar dessa tua mulher. Eu falei, pelo amor de Deus, tá amarrado esse negócio no nome de Jesus. Então a gente teve que restaurar o casamento, né? Então eu estou aqui validando, né, a Jéssica para que você possa conversar com ela. Eu quero abrir meu coração, eu preciso de ajuda. Identifiquei, pastor, eu preciso de ajuda. Jéssica, deixa as tuas redes para nós aqui, por favor. Telefone para contato também, se quiser deixar, pode deixar. Passa tudo ali. Já vai aí, porque já vai bombar. Conversarmos, né? Com certeza. Então, se vocês quiserem saber um pouco do meu trabalho, dessa cura das mulheres, da criança interior, você pode entrar no meu site, que é jessicaconstantino.com.br, ou pelas redes sociais. Então, você pode me achar no Instagram, no Jéssica Constantino PC. Então, vai de novo. O site qualquer. O site é jessicaconstantino.com.br e o Instagram é jessicaconstantino.pc. Ótimo. Então, entre em contato, marca sua consulta, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Gente, já estamos chegando no final do nosso videocast aí novamente. Eu quero louvar a Deus pela vida da Jéssica. Obrigado, Jéssica, por ter atendido a nossa chamada, né? Foi benção demais. Já começamos setembro, assim, lá em cima, né? Então, todos os programas desse mês, eu quero trazer pessoas aqui que estão vivendo o processo de renovação na mente, pessoas que estão ajudando outros também a viver essa renovação. E hoje a Jéssica foi demais aqui, nos ensinou muito. Gente, deixa eu lembrar vocês que o nosso programa reprisa amanhã às 11 horas da manhã e no domingo às 6 horas da tarde, às 18 horas aí, para você poder nos acompanhar e também no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Dione Nascimento Oficial do meu YouTube. Tá bom, gente? Pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha um final de semana maravilhoso. Já quero profetizar sobre a sua vida. Esse processo de renovação chegou. Você pode, Deus está te dando uma nova oportunidade. E entenda, em nome de Jesus, para a sua vida, você pode viver algo novo de Deus para a sua vida. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão no coração. Tchau!